Boa noite a todos os nossos queridos amigos. Uma alegria muito grande participarmos mais uma vez desta classe bíblica interativa. Eu quero já de imediato mandar um abraço para os nossos irmãos da Igreja Adventista Central de Santo André, também para os nossos irmãos da Igreja Adventista de Príncipe de Gales e uma quantidade enorme de amigos que têm participado das nossas transmissões, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Na verdade, através da internet nós rompemos as barreiras, os limites e nós podemos chegar a lugares que até então nós não conseguíamos chegar. E está sendo muito gostoso ter o feedback de cada um de vocês e nós estamos então continuando hoje na segunda lição da nossa classe bíblica especial. E nesta classe bíblica nós teremos a oportunidade de conhecer mais a Bíblia, isso mesmo, conhecer mais a Bíblia, conhecermos mais a Deus, conhecermos a obra maravilhosa de salvação de Cristo Jesus, conhecemos também a atuação do Espírito Santo e os planos que Ele tem para você, tem para mim, especialmente entendemos como Ele está conduzindo a história desse mundo, como Deus está conduzindo, não apenas do planeta, não apenas a história como um todo, a história geral da vida, mas acima de tudo, como Deus está conduzindo a sua vida. Eu quero dizer que hoje o nosso estudo ele está sendo transmitido pelo Facebook, por outros canais. Pessoas têm tido a oportunidade de aproveitar e também retransmitir aquilo que nós temos feito aqui semanalmente. Você pode ficar à vontade com relação a isso. Mas eu quero dizer também que além disso tudo, nós teremos a oportunidade de interagir. Isso mesmo, de interagir. Então, o canal para você interagir é o seguinte: se você não tem alguém que está enviando diretamente para você as lições, você pode entrar no Facebook Adventistas Central STO André, ou seja, Adventistas Central Santo André, e ali no Facebook, na página da igreja, logo ali no começo, apenas com poucas rolagens, você vai se deparar com um estudo, como eu estou aqui segurando em minhas mãos, tá? Então você vai ter lá o estudo em PDF e você poderá depois acompanhar esse estudo e se quiser anotar alguma coisa, você pode aproveitar agora a oportunidade, anotar no papel. Lá o estudo está em PDF, você pode imprimir, você pode salvar no seu computador, no seu equipamento eletrônico e também há a possibilidade, se você desejar, de participar do estudo interagindo. Porque junto com o estudo em PDF, estou mostrando aqui para você, junto com o estudo em PDF, também tem um link ali na página. E se você clicar nesse link, você vai entrar então num estudo interativo, você vai poder colocar os seus dados e ir respondendo, e nós vamos depois receber essas respostas e teremos um enorme prazer em entrar em contato contigo, você deixando ali seu telefone, seu e-mail, nós vamos contactar você, tirar alguma dúvida que você tenha, e assim nós temos a oportunidade de ter uma transmissão pelo Facebook ou por outros meios, como outras plataformas, como eu mencionei, mas acima de tudo ter a oportunidade de interagirmos e de entendermos como está o desenvolvimento na sua vida, na sua casa, de repente tirar dúvidas que você tenha, vai ser muito gostoso, já está sendo muito gostoso, ok? Então fica o nosso abraço especial, no final eu vou dar esse recadinho de novo, esse recado de como você faz para ter acesso ao estudo, para não ficar apenas aqui com a transmissão e ter acesso a isso posteriormente, ok? Eu tenho aqui o essencial para o nosso estudo hoje, eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia, esse livro maravilhoso, e eu não sei qual é o nível de conhecimento que você tem da Bíblia. Se você lê a Bíblia com frequência, se você conhece, se você manuseia com destreza, ou se você está se deparando talvez pela primeira vez na sua vida com esse estudo. Agora, independente do nível de intimidade que você tenha com a Bíblia, o nosso propósito hoje é ajudá-lo ajudá-la também, né? Porque temos muitos amigos e amigas participando. Nós queremos que você tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais, de se familiarizar ainda mais e receber as bênçãos provenientes do estudo da Palavra de Deus. Nós hoje então, como é uma classe bíblica, estaremos então antes da mesma pedindo a orientação de Deus através de uma oração para que possamos ter a compreensão da mesma, e eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que através desse estudo você vai ter paz, mais conhecimento e acima de tudo ainda mais certeza da presença de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença. Nesse momento,
a nossa casa, o ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos, se torna um local especial. Um local onde temos a certeza da presença dos teus anjos e, acima de tudo, um local em que nós podemos ter intimidade com a voz do Espírito Santo e ouvi-la de maneira clara, falando ao nosso coração, e também a intimidade com a tua palavra. Hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia, um dos pilares centrais da nossa vida, quando eu conheço o autor. Deus é o autor. Ele está por detrás desse livro especial. Se você pudesse ir numa grande biblioteca e, ao estar nessa biblioteca, fizesse duas grandes pilhas de livro, ou tentasse fazer duas grandes pilhas de livro, você poderia colocar de um lado todos os livros que foram escritos por pessoas que são relevantes, que são importantes, que fizeram a diferença ao longo da história humana. E com certeza você teria essa pilha, uma pilha gigantesca de livros. E do outro lado, se você quisesse montar uma pilha com livros que têm a ousadia de se apresentarem como livros sagrados, você com certeza também teria uma pilha interessante de livros. Agora, se você quisesse formar uma pilha e nessa pilha você tivesse por intenção colocar unicamente os livros que se auto-apresentam como sendo diretamente provenientes de Deus, você teria pouquíssimos livros. Pouquíssimos mesmo. E entre esses pouquíssimos livros está a palavra de Deus. Você tem o Alcorão, que é uma referência espiritual para o islamismo, um ou outro livro a mais, mas esse livro aqui que eu tenho em minhas mãos é um livro maravilhoso. A Bíblia, ela nos dá uma série de evidências através da sua estrutura interna, da confiabilidade do texto bíblico, da precisão profética com que é apresentado os eventos ao longo da história e, acima de tudo, para mim a maior prova de todas é o impacto que ela produz na vida humana, nos conectando com Deus. Então eu não tenho aqui como hoje, no tempo em que nós temos juntos, eu não tenho como extrair todas as possibilidades de estudo dentro do campo da temática Bíblia, mas nós vamos aqui conversar sobre algumas coisas importantes. E eu quero começar esse estudo lendo contigo um texto que está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos ler juntos? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. E se você tem aí a Bíblia em casa, a segunda carta de Pedro está bem no final da Bíblia. Ela está ali bem perto do livro do Apocalipse, ok? Depois eu vou explicar o porquê que está aonde está. Vamos lá então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, o verso 21. Estou abrindo aqui, tenho certeza que você está acompanhando aí. E diz assim a palavra de Deus: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo? Que embora a Bíblia seja, de certa forma, um livro humano, porque foi escrita por homens, estes homens, eles não falaram de sua própria parte, eles não escreveram aquilo que eles imaginavam, aquilo que eles pensavam, tampouco foi uma fábula engenhosamente articulada e pensada para propor uma nova religião mundial. Não, absolutamente. A Bíblia, ela foi composta, ela foi escrita por homens, mas de acordo com o relato bíblico, e aqui está a reivindicação que você não encontra praticamente em nenhum outro livro do mundo. A reivindicação bíblica é de que estes homens falaram da parte de Deus, eles foram chamados por Deus para transmitir uma mensagem. E esta mensagem é uma mensagem que parte diretamente do coração de Deus. Portanto, a alegação bíblica destes autores que compuseram este livro especial, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, é de que Deus, ele é o autor. Os homens falaram movidos pelo Espírito Santo. E aí vem a pergunta: homens? Quantos homens? Obviamente que a Bíblia, quando ela foi composta, quando foi escrita, ela não foi escrita no formato que nós temos aqui,
como um livro. Aqui é a minha Bíblia, tem a capa de couro, folhas de seda. Longe disso, não era assim a Bíblia nos seus primórdios. E tampouco a Bíblia tinha esse formato de livro, como nós temos aqui, geralmente de maneira bem conhecida em nosso meio. A Bíblia ela foi escrita por 40 homens, e esses 40 homens que escreveram a Bíblia, escreveram em períodos muito diferentes. Diferentes esses períodos em que eles escreveram. Por exemplo, se você for na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, se você tem um índice, você pode abrir a Bíblia lá no índice, você vai perceber que o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Aqui está, na minha Bíblia, o livro de Gênesis. Este livro foi escrito por volta do ano 1450 a.C. Olha só que coisa absurda. 1450 a.C. ele foi escrito por Moisés. E aí nós temos um espaço colossal de tempo, né? Cerca de 3.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás, nós temos aí a data provável da composição do primeiro livro da Bíblia. E se você vai para o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, se você abrir a sua Bíblia, vai perceber que o último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse. E esse livro, o livro do Apocalipse, escrito por João, foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Então você tem mais ou menos uma distância de 1.500, 1.600 anos, aproximadamente, entre o primeiro livro da Bíblia, na sequência que nós temos aqui, e o último livro da Bíblia. Então isso nos mostra que estes homens, esses 40 homens que Pedro diz que escreveram movidos pelo Espírito Santo, eles viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes. Contudo, a mensagem que eles escreveram, ela se complementa de tal forma que é impossível, ao ler a Bíblia com sinceridade, com o coração aberto, você não perceber uma unidade que transcende a diversidade. Nós ali percebemos, ao estudar a Bíblia, que há alguém por detrás desses homens. As coisas vão se juntando com peças de quebra-cabeça que nos dão um panorama geral. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a primeira coisa que é importante destacar é que a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas que foram usados por Deus. Nós temos algumas poucas partes na Bíblia em que nós ali vemos Deus agindo direto. Tem uma parte específica da Bíblia, depois você pode ler com calma isso, em Êxodo capítulo 20, depois procure também Deuteronômio capítulo 4, 10, você vê ali que uma das partes que foram escritas diretamente por Deus, e ele nem usou a instrumentalidade humana, ele mesmo escreveu, são os 10 mandamentos. Agora, em linhas gerais, a Bíblia foi escrita por homens. Agora, estes homens que eram diferentes, você tinha ali então, se você analisar a história desses homens, você tinha um boiadeiro. Amós era um homem simples, ele cuidava de boi, ele cuidava de animais, vivia no pasto, era um homem simples, de pouco estudo. Você tem homens cultos como Isaías, como Daniel, homens inteligentíssimos como Paulo, que foi talvez o maior compositor bíblico. Você tem homens que eram extremamente humildes, como Pedro, que era um pescador. E quando você vai estudando a Bíblia nesse emaranhado todo, você percebe uma coisa muito linda. Você percebe que Deus escolheu homens diferentes, em épocas diferentes, com culturas diferentes, mas para transmitir uma mensagem. O que mostra que Deus também trabalha em corações diferentes. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um teólogo para ser usado por Deus. Deus trabalha na vida de uma mulher, trabalha na vida de um homem, trabalha na vida de uma criança, usa um idoso. Deus, ele é um Deus pluralista na maneira de abordar o ser humano. E que coisa linda isso! Deus respeita as diferenças, Deus trabalha com pessoas diferentes e Deus quer trabalhar também na sua vida. Deus não quer apenas que você conheça mais a Bíblia, Deus deseja que a Bíblia promova uma mudança tal na sua vida que você se torne um instrumento nas mãos de Deus. E isso é muito lindo, saber que Deus quer nos usar de uma maneira diferente. E a maneira como Deus quer e pode usar você, talvez é muito diferente da maneira como Deus quer e pode me usar. Essa é uma mensagem muito linda que nós extraímos aqui do estudo da Palavra de Deus. Uma outra coisa interessante quando nós estudamos a Bíblia é que a Bíblia, e agora eu quero responder algumas dúvidas antes de nós entrarmos num estudo assim mais aprofundado da Palavra de Deus em si. Eu quero dar para você uma visão de como isso tudo começou e por que eu posso confiar na Bíblia, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Então, se você for para aqui a parte do índice central da Bíblia,
Eu vou tomar liberdade para chegar mais pertinho de você agora, porque eu quero que você veja aquilo que eu estarei vendo aqui na Bíblia. Toda a Bíblia tem um índice, pelo menos deveria ter, tá? E se você chegar aqui na sua Bíblia, você vai perceber que esse índice aqui começa com o livro de Gênesis, no Antigo Testamento, e termina no livro de Malaquias, no Antigo Testamento. E aí começa o Novo Testamento no livro de Mateus e termina no livro de Apocalipse. E aqui vai uma dica legal, tá? Eu sei que de repente aqui eu estou falando com pessoas que têm um nível diferente de conhecimento da Bíblia, já mencionei isso. Então se você conhece bem a Bíblia, talvez eu vou estar chovendo de molhado. Agora, se você não conhece, isso pode te ajudar. Antigo Testamento não quer dizer que estes livros que compõem o Antigo Testamento são livros inadequados, são livros ultrapassados, de maneira nenhuma, absolutamente. Antigo Testamento é uma alusão a todos os livros que estão na Bíblia, que foram escritos antes de Jesus. E a terminologia se tornou Antigo Testamento. Novo Testamento são os livros que foram escritos depois da vida de Cristo aqui na Terra. Então nós temos Antigo e Novo Testamento. E o interessante nisso tudo é que a Bíblia que Jesus tinha nos dias dele era o Antigo Testamento. Por isso seria muito importante, já de imediato eu quero destacar isso, você estudar a Bíblia como um todo. Algumas pessoas, até talvez bem intencionadas, mas equivocadas, dizem assim, não, o importante é estudar o Novo Testamento. Se você estuda só o Novo, você nunca vai ter uma compreensão clara do plano da salvação e até mesmo da pessoa de Deus. Porque para você entender o Novo, você precisa do Antigo. O Antigo, ele lança toda a base para a compreensão do Novo. E no Antigo Testamento você vai ter 39 livros, no Novo você vai ter 27 livros. Então, na totalidade, 39 mais 27, 66 livros, escritos por 40 autores. Está anotando aí? Então, 66 livros, 40 autores, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Ok? Agora, esses livros do Antigo Testamento, eles têm 3 divisões principais. Você vai ter, no Antigo Testamento, a primeira parte dos livros, começando por Gênesis, indo até o livro de Esther, na sequência, literalmente na sequência, são chamados de livros históricos. Então, se você quer conhecer história, como Deus criou o mundo, como surgiu o ser humano, quem foram os primeiros habitantes da terra, quem foram os patriarcas, Abraão, como surgiu o povo de Israel, quem foi o famoso rei Davi, como Deus conduziu o seu povo ali na terra de Canaã. Se você deseja conhecer história, você precisa estudar os livros históricos, começando com Gênesis, indo até o livro de Esther. Mas na Bíblia não tem só história, a Bíblia também tem poesia, isso mesmo, tem poesia. E poesias lindas, tanto que o livro mais conhecido da Bíblia e o que mais chama atenção, em linhas gerais, é o livro de Salmos. O livro de Salmos ele foi escrito de uma maneira diferente, ele é um livro poético, assim como o livro de Jó, assim como o livro de Provérbios, como o livro de Cantares. Então, esses livros que estão na sequência, e se você pegar o seu índice, vai ver Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Cânticos de Salomão, esses livros são livros poéticos, tá? E a poesia hebraica não é uma poesia feita com rima, é uma poesia feita com um paralelo de ideias, mas é uma poesia muito linda que fala ao nosso coração. Me vem aqui à mente um salmo famoso, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha a pergunta. No momento de crise, de angústia que nós estamos vivendo, olha como esse salmo fala ao nosso coração. Da onde poderemos extrair socorro no momento em que o coronavírus assola a humanidade, no momento em que as pessoas estão desesperadas, no momento em que os empregos estão minando, no momento em que as pessoas estão desesperadas, no momento de crise mundial, de onde virá o nosso socorro? O salmista continua escrevendo o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É um salmo maravilhoso, não vou agora recitá-lo todo, mas aqui nós temos então essa parte linda da Bíblia, que é a parte poética. Mas tem uma outra parte importante também no Antigo Testamento, que é a parte profética, que começa com o livro de Isaías e vai até o livro de Malaquias. Nesta parte profética você vai ter recados diretos que Deus deu para homens comunicar ao seu povo. Então Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel e assim por diante. Estes homens especiais são chamados de profetas. A palavra profeta, ela vem do original hebraico nabi, no Novo Testamento é profetês,
E ambas as situações, elas indicam mensageiro. Então, eram mensageiros de Deus comunicando a mensagem de Deus para o povo, muitas vezes rebelde, que não queria ouvir a voz de Deus. Então, o Antigo Testamento tem profecias lindas e incríveis. Agora, a diferença é que quando você estuda os livros proféticos, você vai ter que entender que grande parte desses livros foram escritos de maneira simbólica. E ao serem escritos de maneira simbólica, eu não posso interpretar o símbolo como eu penso. Eu tenho que deixar a própria Bíblia interpretar a si mesma. E nós veremos isso mais para frente, como interpretar as profecias. Agora é interessante que eu não posso pegar o significado que eu acho, eu tenho que ir para a própria Bíblia, e a própria Bíblia desvenda os seus mistérios. É um livro maravilhoso por causa disso. No Novo Testamento, nós temos ali os primeiros 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são chamados de evangelhos. E estes evangelhos, a palavra evangelhos, vem do grego, evangelion, que significa boa notícia. Então, a maior notícia do universo é de que Deus nos ama a despeito de sermos pecadores e que Jesus veio até nós para nos conceder a salvação, morreu na cruz, ressuscitou, hoje intercede por nós e um dia voltará para nos buscar com poder e grande glória. Você pode dizer amém por isso? É uma coisa maravilhosa. Amém significa assim seja. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós nos deparamos com a vida de Jesus logo no começo. Então, esses 4 livros foram escritos por evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um analisando a vida de Jesus numa perspectiva diferente e nos apresentando a visão da vida do Deus encarnado que aqui esteve para nos salvar. O livro de Atos, que vem na sequência, é um livro histórico, porque ele conta a história da igreja. Depois de Jesus, como é que surgiu a igreja? Então você vai para o livro de Atos. Então ele se encaixa naquele grupo lá de livros históricos. Então nós temos, recapitulando, o Antigo Testamento, história, poesia, profecia. No Novo Testamento nós temos os evangelhos, o livro de Atos, que também é história, mas na sequência nós temos os chamados livros epístolas ou as cartas. Esta sequência que começa com Romanos e vai até o livro de Judas é uma sequência maravilhosa e são escritos dos apóstolos para a igreja ou para pessoas. Por exemplo, eu tinha essa indagação antes, quando eu não tinha muita intimidade com a Bíblia. Por que livro de Romanos? Né? Porque foi uma carta que Paulo escreveu para os cristãos que moravam na cidade de Roma. Por que o livro se chama Efésios? Foi uma carta que Paulo escreveu para os cristãos que moravam na cidade de Éfeso. Por que Tito? É uma carta que Paulo escreveu para um amigo chamado Tito e assim por diante. Às vezes o nome do livro é o nome da comunidade que recebia a mensagem, às vezes o nome do livro é o nome da pessoa que receberia a carta, ou às vezes o nome é do próprio destinatário, ou do autor, melhor dizendo. Por exemplo, Tiago. Tiago, apóstolo, ele escreveu. Você vê também ali o livro de Pedro, que li agora há pouco com vocês esse texto. Foi o próprio Pedro que escreveu o livro, por isso que o livro tem o nome do apóstolo. Depois ele escreveu uma segunda carta, daí ficou a primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro e assim por diante. E Judas não é o Judas que traiu Jesus, é um outro Judas. E ali nós temos a última epístola, a epístola de Judas. E o Apocalipse, que é o último livro, que é um livro profético, como no Antigo Testamento também temos Daniel, Jeremias e assim por diante. Então, desta forma, nós temos 5 divisões na Bíblia. Nós temos história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Tá? Antes, novamente, de entrar no estudo, onde leremos alguns textos, eu quero explicar uma outra coisa que nem sempre se fala sobre isso. Mas já que nós estamos aqui com um pouquinho mais de tempo conversando sobre a Bíblia, eu queria dar para você uma visão um pouco mais ampla de como é a palavra de Deus, de como ela foi consolidada e os benefícios da palavra de Deus. Então, algumas coisas interessantes. A Bíblia ela foi escrita, a princípio, num material chamado pergaminho e papiro. O pergaminho ele era, então, feito com couro de animal. Eles faziam longas tiras de couro, colocavam pedaços de pau e enrolavam e desenrolavam. Possivelmente você já tenha visto isso em algum filme, tá? Filmes antigos, né, que mostra aquela cena do pergaminho, do rolo se abrindo. Então assim foram escritos os livros, especialmente do Antigo Testamento. E estes pergaminhos ou rolos, eles eram muitas vezes comercializados. Então dificilmente a pessoa comprava a Bíblia como um todo, ela comprava partes da Bíblia, ou tinha partes da Bíblia.
Então nós temos o pergaminho e tínhamos também ali na formação da Bíblia o papiro, que era uma planta prensada, e eles escreviam com uma tinta especial, então parte da Bíblia foi escrita em papiro, parte da Bíblia foi escrita em pergaminho. E aí você me pergunta, pastor, mas como é que a Bíblia chegou a ter esses 66 livros? Nós temos aqui uma terminologia chamada cânon. O cânon bíblico ele foi composto da seguinte forma. No Antigo Testamento, as pessoas que foram usadas por Deus para compor o cânon bíblico foram Esdras e Neemias. Esses dois homens de Deus foram usados para fazer uma compilação dos principais livros que existiam até então no meio judaico. Então eles compuseram aquilo que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento. Foram usados por Deus, ok? Então Esdras e Neemias, especialmente depois do cativeiro em que o povo de Israel esteve na Babilônia e retornou, compuseram isso que nós conhecemos hoje como o cânon do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus tinha nos seus dias. Este cânon ele era escrito em hebraico, a língua original do Antigo Testamento, alguns poucos versos escritos em aramaico. Acontece que nos dias de Cristo, por incrível que pareça, lá na terra de Israel, poucos falavam hebraico, apenas os mais estudiosos falavam hebraico. E foi nesse contexto, então, que nós vemos ali, sendo muito importante, a Bíblia sendo traduzida para o grego, que era uma língua muito mais falada nos dias de Cristo. E essa tradução do Antigo Testamento para o grego ficou conhecida como Septuaginta. Um rei egípcio, Ptolomeu II, determinou que 72 homens fizessem a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E essa tradução levou o nome, né, de Septuaginta, porque 72 ou 70 homens ali que compuseram, e Septuaginta vem de 70. Uma tradução muito famosa da Bíblia, a Septuaginta. E a Septuaginta ela era possivelmente uma Bíblia muito usada nos dias de Cristo. Tempos depois, como eu falei, o Novo Testamento foi escrito também, ele escrito em grego. Agora, como foi composto o Novo Testamento, os 27 livros? E aqui nós temos um fato importante a ser compartilhado. A princípio, não era a intenção de Paulo, nem a intenção de Pedro, de Tiago, de João, formar uma nova parte de uma revelação profética, mas Deus permitiu que eles escrevessem usados pelo Espírito Santo, e Deus já sabia que esses livros estariam aqui, na Bíblia que nós temos em mãos. E no começo da igreja cristã, essas cartas elas foram reproduzidas, foram escritas, foram reproduzidas, as pessoas tinham conhecimento do conteúdo e elas alimentavam a igreja. Todas as cartas que compõem ali o Novo Testamento e também os Evangelhos. Só que como o tempo foi passando, começaram a surgir algumas heresias. E teve um homem que foi preponderante para que surgisse o Novo Testamento. Não no aspecto positivo, mas no aspecto negativo. O nome dele era Marcião. E Marcião, ele ali por volta do ano 144 depois de Cristo, começou a ensinar muitas heresias. E uma das heresias que eram clássicas de Marcião, ele dizia que o Deus do Novo Testamento era um e o Deus do Antigo Testamento era outro. O Deus do Novo Testamento era o Deus supremo, o Deus do amor. O Deus do Antigo Testamento era Jeová, um Deus rude, cruel, e que o verdadeiro Deus do Novo Testamento é que tinha criado, de certa forma, Jeová. E ele então começou a dizer que todos os livros do Antigo Testamento não tinham valor e que praticamente grande parte dos livros do Novo Testamento não tinham valor. E ele começou a selecionar apenas alguns escritos do Novo Testamento. E então, em resposta a isso, a igreja precisou se unir e aos poucos foi se consolidando e chegando ao entendimento de que as cartas genuínas, sinceras e que compunham a palavra de Deus, de certa forma apresentando o cumprimento do Antigo Testamento na vida de Cristo, dos apóstolos da igreja, esse desenvolvimento, essa compreensão originou então o reconhecimento da igreja ao longo de concílios, ao longo de uma maturação da ideia, maturidade da ideia, por intermédio dos anos, que compuseram então esses 27 livros do Novo Testamento. Ok? E então hoje nós temos esses 66 livros do Antigo Testamento. Agora, outra coisa importante quando nós falamos de Bíblia, já que nós estamos conversando aqui sobre a palavra de Deus. Por muito tempo se questionou a credibilidade do texto bíblico. Se dizia o seguinte: como que eu posso saber que esse texto é exatamente o que a pessoa
centenas de anos, porque não há milhares de anos atrás escreveu. Então havia muito descrédito com relação a isso. Até porque não se tinha cópias muito antigas da Bíblia. Então muitos críticos diziam: a Bíblia é só um livro composto por homens, e é um livro recente. Contudo, Deus permitiu que algo grandioso acontecesse. Na década de 40, 1940, ali nos anos 40, aconteceu um grande achado que ficou conhecido como os manuscritos do Mar Morto. Um menino estava andando naquela região, que fica ali próximo ao Iraque, entre o Iraque e Israel, ali naquela região, tem uma região muito desértica, com muitas cavernas. Ele atirou uma pedra, uma dessas cavernas, ele escutou um estouro muito grande, e ele então foi até lá e descobriu que havia frascos, e dentro desses frascos, pergaminhos, já bem deteriorados pelo tempo. Ele levou até a cidade e posteriormente descobriram que eram escritos da Bíblia, muito antigos, mas muito antigos, que datavam de até 200 anos antes de Cristo. E muitas pessoas foram para aquela região e acharam muitas cavernas, com inúmeros fragmentos da Bíblia, e praticamente todo o Antigo Testamento foi encontrado. E para surpresa de muitos, o texto original que estava lá, de livros como Isaías, que praticamente foi encontrado como um todo, de cerca de 200 anos antes de Cristo, é o mesmo texto que nós temos na Bíblia. Ou seja, Deus foi tão maravilhoso que Deus permitiu que houvesse a proteção e cuidado do texto bíblico. Outra coisa linda quando nós falamos da Bíblia é a precisão das informações que nós temos aqui. Os registros históricos e arqueológicos, eles são muitas vezes pautados pela Bíblia por ser uma bússola fiel. A Bíblia ela descreve regiões específicas, reis específicos, a história comprova a veracidade das informações, do texto e, acima de tudo, do cumprimento profético. É incrível como a Bíblia foi ditando a história e mostrando coisas que iriam acontecer. Somente um Deus que tem o tempo na sua mão poderia estar à frente de um livro tão especial e sobrenatural como esse. Diante disso tudo que nós estamos vendo, não resta dúvidas de que a Bíblia é o livro que pode transformar vidas. Porque além de ser um livro antigo, um livro precioso, um livro escrito por homens usados por Deus, é um livro extremamente atual, porque os princípios bíblicos, eles são eficazes até os nossos dias. No livro de Salmo 119, nós encontramos o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é uma luz que ilumina a nossa vida e nos tira das trevas. E quem sabe estou falando com alguém que está vivendo em trevas. Você está preso a algum vício específico. Quem sabe você está ouvindo esta aula, esse estudo, está angustiado porque o seu lar está em trevas. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia é a carta de Deus para a sua vida. É a carta de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. A Bíblia nos orienta sobre os padrões morais, sobre ditames e regras que nos proporcionam a melhor e uma vida familiar saudável. A Bíblia nos fala sobre como lidar com os nossos recursos, como lidar com o dinheiro. A Bíblia nos fala sobre a certeza de sermos equilibrados no tocante a cuidado para com o corpo. A Bíblia nos dá regras preciosas no tocante a fazermos a administração das coisas na igreja. A Bíblia nos fala sobre coisas que vão acontecer no futuro e nos antecipam a história para que nós estejamos preparados quando os eventos proféticos se cumprirem, mas acima de tudo a Bíblia apresenta um tema que é o tema central da Bíblia. E se você esquecer de tudo que eu falei, não esqueça disso. A Bíblia tem um tema. O tema central da Bíblia é o plano da salvação. Eu diria que talvez o texto que melhor resume a Bíblia está no Evangelho de João. Evangelho de João. Nós encontramos aqui no capítulo 3, um dos textos mais lindos da Bíblia. E aqui nós temos o Evangelho protótipo, ou seja, o texto que talvez resuma toda a Bíblia. Diz o seguinte: porque Deus, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia ela tem o propósito de mostrar o plano da salvação que foi concretizado através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus.
Logo no comecinho da narrativa bíblica, você vai ver ali o pecado surgindo. Deus criou tudo perfeito, o pecado surgiu, depois nós vamos saber como surgiu o pecado. E depois, com o pecado, veio a morte. E então Deus ele trabalha ao longo da história para salvar a humanidade rebelde, da qual nós fazemos parte. E foi preciso que Jesus viesse, pagasse o preço do pecado, ele amou tanto que deu o seu Filho. E através da morte de Cristo, agora nós temos a certeza e a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Através da morte de Cristo, nós temos a esperança e a certeza da vida eterna. E a Bíblia diz como tudo vai acabar. Quando nós estamos conversando com pessoas aflitas, angustiadas, que não conhecem a Bíblia, nós precisamos ajudar essas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz como tudo vai terminar e vai terminar bem. É verdade que as coisas vão ficar piores cada vez mais até a volta de Jesus, e nós vamos estudar depois sobre a volta de Jesus. Mas se você for para o livro de Apocalipse, no capítulo 21, você vai ver um texto maravilhoso. Apocalipse, no capítulo 21, nós encontramos ali o seguinte, Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O livro do Apocalipse termina dizendo que Deus fará com que este mundo seja transformado, um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais dor, lágrimas e sofrimento. E vou deixar depois para estudar com bastante carinho e cuidado esse tema tão especial que é o tema das coisas sendo refeitas em detrimento da volta de Cristo Jesus. Então, diante disso tudo, eu quero mostrar para você, através do tempo que nos falta aqui, que este livro especial que é as Sagradas Escrituras não foi escrito apenas para tirar as dúvidas que nós temos. Então não é uma enciclopédia que você vai lá para querer saber de tudo. Embora a Bíblia fale praticamente de tudo, ela tem um tema, e o tema é o plano da salvação. Mas Paulo destaca, como mencionei, muitas coisas. E na segunda carta de Paulo, capítulo 3, verso 14 e 17, Paulo diz o seguinte, que toda a Escritura é útil para ensino, para correção, para instrução, para exortação, para nos levar até o caminho de justiça. Ou seja, a Bíblia ela pode exortar, às vezes ela nos dá alguns puxões de orelha, a Bíblia nos ensina, ela nos instrui. A Bíblia tem muitas funcionalidades na vida do cristão. E acima de tudo, além de estabelecer os valores morais, a Bíblia é um canal de comunicação com Deus. Deixa eu falar algo para você também, mais uma coisa aqui especial. Não comece o seu dia sem a Bíblia. A primeira parte do dia nós deveríamos separar para estudar a Bíblia. Nem que fosse 10 minutinhos, se você não tem o hábito, nem que seja 10 minutinhos. Quando você lê a Bíblia e você ora pedindo para Deus abrir sua mente para compreender a Bíblia, o seu coração é aquecido e você sai para o dia com o fogo do Espírito Santo dentro de você. Você precisa da palavra de Deus se você quer ter o poder do Senhor na sua vida. Não há como ter um cristianismo forte e sólido sem o estudo da Bíblia. Um outro ponto importante que nós podemos aqui entender através do estudo da Bíblia está em Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Estou aqui caminhando para o final desse estudo. E diz assim, Romanos capítulo 15, verso 4. Se você tem a sua Bíblia aí, leia comigo. Diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que tudo que foi escrito lá atrás não foi escrito por acaso. Foi escrito para que hoje você possa ter esperança e certeza de que Deus está no controle também da sua vida e que quer falar contigo através desse livro. Eu poderia falar muito sobre a Bíblia, mas eu posso dizer para você, sem medo de errar, que esse livro ele faz a diferença na vida da pessoa. E só quem prova pode sentir o poder e o benefício de ter a Bíblia como a base da vida, a base de referência da vida. Eu, por muito tempo, ignorei o poder da Bíblia. Nasci num lar cristão, tendo muitos princípios sendo passados ao longo da minha infância. Minha mãe com muito amor e carinho, meu pai também passaram, mas eu não gostava tanto de ler a Bíblia, até que na fase ali da minha adolescência, eu, num momento bem crucial da minha vida, decidi
ter um encontro com Deus pessoal e comecei a devorar a Bíblia, ler a Bíblia. E até hoje não parei mais. Li a Bíblia muitas vezes, mas através da leitura da Bíblia eu encontrei paz, e acima de tudo eu encontrei o caminho da salvação e encontrei acima de tudo ainda o que mencionei anteriormente, encontrei a pessoa do meu Deus. Eu espero que através do estudo da Bíblia você tenha uma perspectiva diferente de Deus na sua vida. Você não tem como provar o poder de Deus na sua vida se você não der espaço para esse livro. Você precisa entender que não há como ouvir a voz de Deus de maneira clara, distinta, falando ao coração, se não for através desse livro. E você pode, por você mesmo, estudar a Bíblia e escutar a voz de Deus. Nós queremos aqui apenas ajudá-la a conhecer melhor. Mas você pode fazer por você mesmo também isso. E aqui fica o desafio, que através da Bíblia você encontre, acima de tudo, a pessoa de Cristo Jesus e o plano da salvação para a sua vida. Eu quero orar contigo, mas antes de orar, eu quero fazer um convite para você. E o convite é o seguinte: você deseja crer que esse livro é a palavra de Deus e estudar esse livro com afinco, continuamente, para que através desta leitura você tenha Jesus no seu coração? Responda aí, você deseja? Se você deseja, feche os seus olhos, eu quero orar por você. E mesmo você que está em dúvida, que não sabe ainda muito bem se quer ou não, se quer se aprofundar nessa jornada, eu vou estar orando ainda assim, porque esse desejo vem de Deus e Deus vai colocar esse desejo no seu coração. Senhor Deus, ao terminarmos esse estudo, nós pedimos a Tua paz. Nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Nós estamos apenas começando uma jornada. Estudaremos muitas coisas lindas na Bíblia, mas muito mais do que ter informação e conhecimento, nós queremos ter o poder que só o Senhor pode conceder na nossa vida, a Tua paz, a Tua presença. Que cada pessoa que esteja nesse momento participando desse estudo possa ter a convicção de que Jesus falará ao seu coração e que através da Bíblia poderá ter paz. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um bom restante de semana na presença de Cristo Jesus.